Opa! Tudo bom? Vocês devem estar pensando, quem que é esse mano aqui na frente da câmera? Cadê o bicho 3D? Cadê o bicho 2D, mano? Então, essa pessoa que aqui vos fala é eu, Vitor Takasso, eu mesmo. A versão live action, né? Que esse mano aqui sou eu, basicamente. Eu só tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que vocês já se inscreveram? Não? Então o que vocês estão fazendo demorando, mano? Vamos se inscrever aí, por favor, é de graça. Enfim, eu tô aqui, né, live action, com o áudio todo estourado, né, porque o microfone tá longe. Mas é porque eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Então, eu tenho um livro da Fazbear Frights, não só um, quatro livros, e eu já comecei o 2. Eu também gastei R$200 nessas coisinhas aqui, então tem que valer muito a pena a leitura, né? Hoje eu estou aqui para resumir para vocês a história de Into the Pit, a primeira história do livro Into the Pit, que aqui no Brasil foi traduzido para Mergulho na Escuridão, e sinceramente eu achei uma tradução bem da hora. Cada livro desses vem 3 histórias e um epílogo, que conta a história do fantasma despedaçado, que eu ainda não entendi. A única coisa que eu entendi de Fantasma Despedaçado é que ele é canônico. Ele é canônico, ele conecta com as histórias aqui. Mas enfim, hora de ler pra vocês Into the Pit. Mas Vitor, não tem já o jogo não? Relaxa, meu querido. O jogo, ele tirou muitas informações importantes que tem aqui. Então, o foco mesmo do vídeo vai ser o livro, não sai do vídeo, o foco do vídeo vai ser o livro, mas eu vou explicar algumas coisas também que tem no jogo, beleza? Vocês devem estar pensando, Vitor, mas eu vi pelo Core as histórias de Into the Pit, pô, não precisa resumir mais, eu já sei. Eu vou fazer de uma forma diferente, rapaziada, eu vou fazer ilustrado, pois é, eu aqui desenhei pra vocês todos os personagens dos livros e ilustrar pra vocês com uma animação meio boba, mostrando como é o acontecimento da história. Mas enfim, fiquem com o Vitor 2D aí ilustrando tudo pra vocês. Falou! A história começa com Oswald, um menino de 10 anos junto de seu pai no seu carro, chamado... O pai do menino não tem nome. Então, pra ser justo aqui, eu vou chamá-lo de Henrique, em referência a um youtuber que vocês bem sabem. Oswald e seu pai vivem bem tranquilos numa cidade pacata dos Estados Unidos. E recentemente a usina da cidade acabou fechando e tendo que obrigar várias pessoas a se mudarem para arranjar outro emprego. E, bom, o pai do Oswald foi um dos únicos que ficou ali na cidade. Porque, de acordo com o Henrique, abre aspas, pô, Oswald, a sua avó mora aqui e a gente não pode sair de perto dela e a sua mãe já tem um emprego estável, ela é enfermeira no hospital. Oswald, obviamente, não tá nem um pouco feliz com isso e reclama do mesmo rato morto que aparece no chão ali da esquina pegando o caminho pra sua escola. O pai do Oswald conseguiu um emprego em uma lanchonete chamada Delícia Lanche Legal, que paga só $5 a menos do que quando ele trabalhava na usina. Pois é, vida CLT não é nada fácil. O Oswald, ele fica triste porque ele tinha um amigo de infância chamado Ben, que foi embora, né, por causa do fechamento da usina. Os pais dele foram embora e levaram ele junto, obviamente, e o Oswald ficou sozinho na cidade. O único amigo que ele tinha vazou. E óbvio, depois do Ben ter ido embora, o Oswald ficou sem amigos. A única pessoa que ele interage na escola que ele odeia tanto é o seu valentão Dylan Cooper, moleque que enche o saco dele todo dia na porra da escola. E as férias estão chegando e é o último dia de aula do Oswald, só que em vez dele ficar feliz, né, porque ele vai ficar longe do seu bulinador, ele tá muito triste porque, bem, as férias vão ser meio paradonas, sabe? A cidade é muito morta, ele mesmo fala. E aí durante as férias ele só vai ter 2 lugares pra passear, que é a biblioteca da cidade, onde ele passa um tempo lendo seus mangás e livros científicos, e a pizzaria do Jeff, que é a única pizzaria da cidade barata o suficiente com o dinheiro que o pai empresta pro garoto pra poder se alimentar. E com os pais trabalhando igual corno, eles não têm tempo pro moleque ir viajar, passear pra outra cidade, infelizmente. Ou seja, o Oswald é literalmente eu, pobre fudido. O Selbit nesse momento já teria fechado o vídeo na hora. E como a mãe do Oswald trabalha até tarde da noite, quem ficava em casa pra fazer a janta do menino era o pai dele. Porém, de manhã era diferente, meu querido. Quem preparava o café da manhã pro Oswald era a lindíssima da sua mãe... sem nome também. Pô, Scott, ajuda a gente, cara. Então, a partir de agora eu vou começar a chamar de Piper, porque parece muito a Piper do Brawl Stars. Enquanto à noite o pai do Oswald fazia macarrão com queijo feito no micro-ondas, a mãe do Oswald fazia panquecas, bacon, suco de laranja, o banquete perfeito logo de manhã. E depois de insistir bastante, o pai do Oswald decide emprestar os dinheiros pra ele poder ir jantar, né, sem precisar depender de macarrão com queijo. E assim o Oswald, depois de passar na biblioteca, ele passa na pizzaria do Jeff. É uma pizzaria que o Oswald conseguiu
considera muito estranha, tipo, ela tem um pique de abandonada, a parede descascando, desenhos na parede faltando, que ele não consegue identificar o que é, e o próprio Jeff, né, o Jeff é um cara meio cansado, parece que ele viu coisas demais, tipo, ele é muito, tipo, no foda-se. E basicamente o Oswald ia na pizzaria todo dia pra comer a mesma coisa, pizza de mussarela com refrigerante de laranja, tava ficando enjoativo já pro coitado. Mas a pizza pelo menos era gostosa, e quando o moleque queria mais, mas não tinha dinheiro pra pagar, o Jeff era até que gente boa e deixava um pouquinho pra ele. Ô, moleque, eu não quero jogar isso aqui fora, então pode ficar pra vocês se quiser, beleza? Mas enfim, passando uns dias aqui e ali, o Oswald foi se divertindo com a família, foi comendo no Jeff's, até que de repente seu amigo chama no WhatsApp, basicamente, fala que os dias dele nas férias tá sendo incrível, que tá passeando com a família, comendo em pizzarias caras e jogando videogame, não sei o que, enquanto o Oswald só fica na biblioteca e no Jeff's. E depois do Ben saber que a vida do Oswald tá bem monótona, ele fala assim, caralho, amigo, que vida bosta, hein? Isso simplesmente ativa um gatilho no Oswald que no dia seguinte, na hora de ir pra biblioteca com o pai dele, ele simplesmente fica puto. Ele começa a descontar toda essa raiva no pai dele, falando tipo, ah, pai, que vida merda que a gente tem, o Ben com o pai dele tem um emprego incrível lá na outra cidade e a gente aqui nessa cidadezinha horrível, parada, sem nada, por que só a gente tem que ter essa vida ruim? Aí o pai do Oswald fica, calma aí, moleque, o que você tá falando? Pera aí. O moleque já estressado bate a porta do carro e o pai dele vai embora rápido, como se estivesse querendo se livrar dele logo. Já à noite, depois de passar um tempinho na Jeff's, o moleque ele vai andando pela pizzaria e analisando como ela é bem feia, até que encontra uma salinha com uma piscina de bolinhas, bem estranha, com uma plaquinha escrito não entre. E aí o Oswald ele olha pra piscina de bolinhas, assim, ele pensa na discussão mais cedo que teve com o pai, né? Provavelmente tá estressado com ele, pensou assim, vou pregar uma peça nesse velho. Daí ele tem a brilhante ideia de se esconder dentro da piscina de bolinhas pra ver se o pai nota a falta dele dentro da pizzaria, né? Ô, ideia besta, eu sei. Só que lá dentro o Oswald começa a ficar com falta de ar e as bolinhas tá cheio de poeira, né? Porque não são limpadas há muito tempo. Então ele se ergue pra tomar um ar, só que do nada as coisas mudam. Do nada a pizzaria do Jeff tá cheio de gente, cheio de crianças brincando ali na região da piscina de bolinhas, arcades cheio de videogames ali onde nem tinha na pizzaria do Jeff. O Oswald fica meio confuso, tipo, que isso, mano, do nada. Na pizzaria do Jeff tinha uma parte que parecia um palco, só que ninguém se apresentava na pizzaria do Jeff. Daí o Oswald vira sua direção para esse palco e ele repara uns animatrônicos cantando uma música repetitiva e muito alta. E era simplesmente Bonnie, Fred e Tika fazendo sua performance no palco. O Oswald tá incrédulo com aquilo, tipo, como assim? O que aconteceu? Por que eu do nada encheu de gente? Será que eu voltei no tempo? O que aconteceu, mano? Por que todo mundo se veste diferente, como se fosse uma época antiga? Até que então alguém tromba com o Oswald e ele fica em choque, porque, tipo, aquilo é real. Aí o menino fala assim, pô, mano, desculpa aí, eu esbarrei você sem querer. O menino se apresenta como Chip e diz que seu amigo Mike tá esperando ele pra jogar skee-ball e convida o Oswald pra jogar também. O Oswald, meio receoso com o que tá acontecendo, aceita mesmo assim. Depois de cumprimentar o Mike, o Oswald segue os dois. Só que do nada eles passam por alguém meio estranho. O Oswald dá uma olhada de relance e vê que é um coelho amarelo, bem alto, parado no meio da parede ali, no meio da pizzaria, sem falar nada. E o Oswald só ignora o bicho e vai lá jogar com os meninos. E depois de jogar bastante skee-ball e ser derrotado pelo Mike, o Oswald inventa uma desculpa para ir embora, de que a avó dele tá esperando por ele. Aí ele entra na piscina de bolinhas quando ninguém tá olhando, conta até 100 e volta pro mundo real, real, né? E depois de voltar pro presente, ele olha pro seu celular e vê seu pai falando que chega em 2 minutos, ou seja, o tempo rola diferente no passado. Tipo, ele ficou horas brincando com o Mike e com o Chip, e aí no presente só passou 1 minutinho só. Mas enfim, no dia seguinte a mãe do Oswald repara que ele tá muito feliz, tipo, oxe garoto, amanheceu com o pé direito, o que aconteceu? E mal sabe ela que o guri tá super feliz por ter feito amigos, sei lá, há 30 anos atrás. Então chega a noite, o Oswald todo ansioso volta pra piscina de bolinhas enquanto o Jeff não tá olhando e ele mergulha. Então volta tudo de novo pra criançada, bagunça, pessoas vestidas diferentes, tudo de novo. O Oswald, depois de ir passear um pouco pela pizzaria, ele olha pra um calendário na parede e vê que tá em 1985, ou seja, ele viajou muito no tempo. Depois eles se encontram com o Chip e Mike e os três ficam discutindo sobre filmes da época de 85. Uma coisa interessante que eu tenho que citar é que o Oswald ele fica meio, tipo, com vergonha de
de se aproveitar dos moleques, né? Ele acha que tá se aproveitando deles por comer pizza, brincar juntos no brinquedo sem pagar nada. Só que aí do nada, o Oswald põe a mão no bolso e tira uns dinheiros, umas fichas. Ele fala, oxi, porra. Mas aí ele só aceita e fala, bora jogar? Tipo, magicamente, ao viajar pro passado, aparecem coisas do passado no bolso dele. É bizarro. Mas enfim, depois de brincar de viajante no tempo numa piscina de bolinhas, no dia seguinte, tá o Oswald no carro conversando com seu pai o seguinte: papai, como o senhor era em 1985? Ele pergunta. Daí o pai dele responde: ah, filho, eu era um pouquinho mais velho que você, mas eu tinha basicamente a sua faixa etária. Por quê? Daí o Oswald, pra disfarçar, ele fala assim: ah, pai, eu tava pesquisando coisas sobre a época dos anos 80, assim, e descobri que a pizzaria do Jeffs era basicamente um fliperama. Daí o Henrique, ele dá uma abafada na voz e ele começa a ficar assustado. Ele fala assim: pois é, era um fliperama mesmo e fechou, como tudo nessa cidade. Daí ele simplesmente larga o Oswald ali na biblioteca e vai embora correndo, tipo, como se ele quisesse que o assunto acabasse ali. Ou seja, provavelmente o pai do Oswald estava presente em alguma coisa que rolou em 85. E vocês sabem o que rolou em 85, né? Mas enfim, chegou o momento de brincar com o Chip e o Mike. Daí o Oswald, ele entra na piscina de bolinhas, conta até 100. Porém, quando ele se levanta, o dia não tá mais agitado como era. Tá um caos. Não tinha barulho de gente brincando no fliperama, crianças rindo, nada disso. Tinha gritos de adultos, pessoas correndo pra todo lado, muita gente desesperada. O Oswald tava confuso com aquela situação, tipo, por que tinha pessoas correndo, pais procurando por seus filhos? O que aconteceu? Cadê o Chip e o Mike? Onde eles foram parar, cara? Então ele decide seguir um caminho oposto do que as pessoas estavam correndo, em direção para mais dentro da pizzaria. É então que ele se depara com aquela figura de coelho assustadora que estava ali encarando no meio das sombras. É então que o coelho faz um gesto pro Oswald segui-lo, e o Oswald, totalmente fora de si, já acaba seguindo mesmo assim. Então o coelho para numa porta e abre ela. Era um salãozinho de festas e manda o Oswald entrar. O Oswald totalmente com medo de acontecer alguma coisa terrível, mas ele mesmo assim entra. Então ele observa para dentro da sala e vê uma coisa inesquecível: 6 corpos de crianças finalizadas, sentadas em umas cadeiras com um chapeuzinho de festa na cabeça. Então, depois de gritar, o Oswald sai correndo freneticamente e o coelho vai atrás dele. Era uma perseguição árdua. O Oswald, ele pula na piscina de bolinhas rapidamente, conta até 100 em desespero e volta pro presente, dando de cara assim com o Jeff e seu pai. Seu pai obviamente fica nervoso com o moleque, tipo, onde você tava, guri? Meu Deus do céu, faz horas que eu tô te chamando. Mas antes que alguma bronca pudesse rolar, 2 mãos amarelas puxam o pai do Oswald pra dentro da piscina. E em uma luta desesperada para trazer seu pai de volta, Oswald não consegue e seu pai mergulha. O silêncio toma conta da sala. Oswald fica em desespero. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Até que então, do nada, emerge o coelho amarelo da piscina, ajeita sua gravata borboleta e simplesmente puxa o Oswald e vai direto pra fora da pizzaria. O Oswald, já chorando de medo assim, ele olha pro coelho, olha pro Jeff, o Jeff dá um tchauzinho pros dois e o Oswald fica confuso, tipo, Jeff, você não tá vendo o que é isso? Então o coelho amarelo deixa o Oswald no carro e simplesmente leva ele pra casa. O Oswald, chorando, pergunta: o que você fez com meu pai? E o coelho amarelo nem responde. Então, desesperado, o garoto corre pro seu quarto, junto da sua gatinha Jinx. A sua gatinha de estimação parecia ser a única, além do Oswald, que conseguia enxergar o coelho amarelo. Então, em um ato desesperado, o Oswald liga pra sua mãe, dizendo que o pai dele tá doente. Mãe, vem rápido pra casa que o papai não tá bem, rápido. Depois de horas de espera, sua mãe chega em casa e ele vai correndo até ela, falando: mãe, o papai tá ruim, Aí ela, filho, calma, seu pai tá bem, ele tá bem aqui. Aí ele: o quê? Mãe, esse não é o papai. Ela: filho, calma aí, seu pai tá bem aqui. Ou seja, a mãe do Oswald também não enxerga o coelho amarelo. Depois dessa noite conturbada, o Oswald foi dormir e quando acordou de manhã tava tudo de boa. Tipo, parece que foi só um pesadelo bobo. Foi só um pesadelo, não foi? Ele foi tomar café da manhã com a sua mãe. Aí ele decide descer as escadas e sentar na mesa pra tomar o seu café, quando do nada o coelho amarelo surge. Ele senta na mesa e simplesmente encara o Oswald. O Oswald fica em completo choque, tipo, aquilo na noite passada foi real. E ele pergunta pra mãe: mãe, o papai tá aqui? Aí ela responde: filho, seu pai tá bem aí na mesa, por que você tá brincando comigo? Foi então que Oswald assumiu: essa coisa tomou o lugar do meu pai, eu preciso fazer alguma coisa urgente e sozinho, porque ninguém vai acreditar em mim. Enfim, os dias foram passando e o Oswald não sabia o que fazer. Tem até um momento do livro que, cortando aqui rapidão, tem até um momento do livro que o coelho amarelo, ele fica aspirando a casa. Tipo, isso deve ser uma das cenas mais engraçadas do mundo. Mas enfim, o coelho amarelo ficava agindo como o Henrique, o pai do
do Oswald. Ele fazia todas as tarefas que o pai do Oswald fazia. Até levar pra escola ele levava, já que as férias do Oswald acabaram, né? Bem na hora. O Oswald, completamente desesperado, ele precisava bolar um plano. Tipo, ele não aguentava mais aquela vida com um pai falso. Ele precisava encontrar o verdadeiro. Ele até ignorava os bullying do Dylan na escola pra pelo menos pensar em um plano bom. Até que então, durante o intervalo da escola, enquanto o Oswald estava ali refletindo, uma garota senta do lado dele. Uma garotinha simpática chamada Gabriele. Ela é muito apaixonada por livros de mitologia grega. Então ela começa a puxar papo com o Oswald, começa a construir uma amizade bem legal com ele. Ela tinha acabado de se matricular, era o primeiro dia de aula dela e ela já fez um amigo bem da hora. Então ela recomenda alguns livros pro Oswald ler e depois ela fala assim: eu gosto de mitologia grega pois os personagens são corajosos. E isso acende um fogo na cabeça do Oswald. Coragem. Era disso que ele precisava. Era disso que ele precisava para salvar o pai dele. Então ele agradece muito a Gabriele e à noite ele se prepara. Ele sai de fininho da sua casa, se escondendo do coelho amarelo e sai correndo até a pizzaria do Jeff. Ele corre desesperadamente que as pessoas na rua até encaram, tipo, oxe, esse doido tá aí correndo no meio da madrugada. Então ele chega na pizzaria, vai correndo pra salinha da piscina de bolinhas e cavuca tudo a piscina pra procurar o pai, procurando desesperadamente, até que ele finalmente encosta em alguma coisa. Ele finalmente achou seu pai, então ele tira o seu pai do fundo da piscina, que estava desacordado. Oswald se sente aliviado, pois seu pai estava vivo e respirando. Porém, antes que pudesse tentar acordá-lo, alguma coisa puxa o Oswald. Era o coelho amarelo, ele estava freneticamente puxando o Oswald. Então começa uma briga violenta entre criança e coelho amarelo gigante. Basicamente os dois se socando e dando cabeçada. Coragem, coragem, ele lembra a Gabriele falando. Porém, nesse bate e regaça, o coelho amarelo pega o braço do Oswald e dá uma mordida bem forte que começa a sangrar. E aproveitando que o garoto estava agonizando de dor, o coelho avança no pai do menino. Porém, em um ato desesperado, ele pula em cima do coelho e começa a dar vários socos na cabeça dele. Deixa meu pai em paz, ele gritou. Então o coelho amarelo pega o Oswald e joga. Porém, o Oswald dá um chutão nele que o coelho se desequilibra e cai na rede da piscina. Oswald, ele caiu dentro da piscina de bolinhas. Ele então se lembra de novo da palavra coragem e se levanta. Porém, quando ele olha pra cima, o coelho estava se debatendo na rede, tentando se libertar da rede. Porém, a rede estava se enrolando no seu pescoço mais e mais quando ele se debatia. Até que um momento ele se debate devagar e o coelho cessa. E assim que o coelho para de se debater, o pai do Oswald acorda e ele simplesmente pega o seu pai, levanta e fala: pai, me desculpa, por favor, me perdoa. Daí o pai do Oswald fala: oxe, onde que eu tô? Aí o Oswald fala assim: ó, pai, eu fui pregar uma peça no senhor, mergulhei na piscina de bolinha aqui, o senhor deve ter desmaiado sem querer, me desculpa. Aí o pai do Oswald: calma, garoto, calma, tá bom, eu te perdoo. Ele repara que o braço do Oswald tá sangrando e o Oswald só fala assim: ah, eu devo ter rasgado em alguma coisa aqui, puxando o senhor na piscina. Daí o pai do Oswald olha pro bicho pendurado ali do lado e fala assim: ô filho, que troço é esse aqui? Ele fala: ah, sei lá, pai, vamos embora daqui. E depois de se desculparem, os dois brincam sobre os filmes que gostam. O Oswald não gosta dos filmes que o pai gosta e vice-versa. Então o Oswald fica um pouquinho triste porque nunca mais verá o Mike e o Chip na vida dele. Porém, ele fez amiga nova, né? Agora ele encontra com a Gabriela na escola. Até que o Jeff vira pra ele e fala assim: ô garoto, você esqueceu sua pizza e seu refrigerante. Pois o Oswald tinha pedido antes de ir pra piscina de bolinhas. E então a história finalmente acaba. E essa foi a história de Into the Pit. E qual é a mensagem passada aqui? Respeitem os seus pais, pois mesmo com a dificuldade que eles passam, eles ainda te amam. E também não entre em qualquer coisa, tipo uma piscina de bolinhas abandonada e numa pizzaria bizarra, tá? Bom, mas enfim, eu deixei muita coisa de fora, porque tipo, tem muito detalhe no livro, como por exemplo os filmes que o Oswald gosta, que o pai também gosta, a relação entre eles com a família, né? Eles faziam muito piquenique nas férias, fora algumas coisas que eu deixei de fora que não tem no jogo também, tipo o Springbone passando aspirador na casa, fazendo faxina na casa, coisa que o pai do Oswald fazia, né? Isso não tem no jogo. Mas enfim, minha nota pra essa história do livro é um 8. É uma história muito boa, cinema absoluto e é muito legal de ler. Tipo, se vocês tiverem a oportunidade pra ler ela completa, leiam, por favor, muito boa. E caso vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí se vocês querem mais. O próximo será To Be Beautiful. Minhas redes sociais estarão na descrição. Meu nome é Vitor Takasso. Falou, até a próxima e tchau, tchau.